Em nome de Jesus. E quem tem uma Bíblia, pega a sua Bíblia aí e abra essa Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 24, queridos. Êxodo, capítulo 24, versículo 1. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 24, versículo 1. Glória a Deus. Quem achou? Êxodo, capítulo 24, versículo 1. Nós não vamos ler muito, não. Nós vamos ler apenas 3 versículos, irmãos. Mas eu quero, em nome do Senhor Jesus, partilhar com vocês de uma palavra que Deus tem para nós nessa noite. Então, Êxodo, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 3. Glória a Deus. Todos os irmãos acharam? Então vamos lá, irmãos, vamos ler juntos. E diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés: você, Arão, Nadab e Abiú, e 70 líderes do povo de Israel, subam ao monte e venham até a minha presença. Vem até onde, igreja? Minha presença. E quando ainda estiver um pouco longe, ajoelhem-se para me adorar. Para mim? Se você, Moisés, só você, Moisés, chegará perto de mim. Os outros, não. E o povo não deverá subir o monte. Moisés foi e contou ao povo tudo o que o Senhor tinha dito e todos os mandamentos que ele tinha dado. Então os israelitas responderam juntos: nós faremos tudo o que o Senhor mandar. Repete comigo: nós faremos tudo o que o Senhor mandar. Fecha os olhos por um instante. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Deus maravilhoso, nesta noite, Senhor, fala comigo, fala com esta igreja, com este povo, Senhor Deus, que aqui se encontra, e que vieram, Senhor Deus, de misericórdia, para renovar contigo a sua aliança de fé, vieram, Senhor Deus, de misericórdia, para, Senhor Deus, ter, ó Pai Santo, contigo, ó Pai, ó Deus Santo, um relacionamento mais próximo, mais profundo. Então, Deus Santo, em nome de Jesus Cristo, fala comigo, fala com cada um dos meus irmãos, através da tua santa e poderosa palavra, em o nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém, amados? Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus, nós vamos hoje falar a respeito, irmãos, de obediência. Fala comigo: amém? Parece que a gente está na escola, né? Mas eu lembro, quando eu falo sobre essa palavra, eu lembro sobre o nosso saudoso bispo Francisco Afonso, que ele dizia assim: na escola você vai aprender o ABCD, e na igreja você aprende obedecer. Amém? Ou seja, irmãos, tem lugar para aprender tudo, e na casa do Senhor a gente aprende a obedecer a Deus. Amém? Obedecer o decreto, a palavra de Deus, o direcionamento de Deus. Por que é que muitas vezes nós não alcançamos êxito na nossa vida? Por que que muitas vezes não conseguimos avançar, irmãos, em áreas da nossa vida? Sabe por quê? Porque nós achamos assim: eu já sei o que fazer. Eu já sei o que devo fazer. Eu vou fazer assim, eu vou fazer do meu jeito. A gente não obedece a Deus, não obedece a palavra, os ensinamentos e o mandamento. A gente quer fazer do nosso jeito, ainda que sejamos cristãos. Só que deu na telha, vou fazer. Não pergunta para Deus, não conversa com Deus, não procura saber se Deus aprova, se Deus não aprova, se é a direção dele, se não é. Não tem paciência para esperar em Deus, quer que tudo aconteça assim, ó. E, irmãos, com Deus as coisas são step by step, passo a passo, uma coisa após a outra. É necessário aprendermos a ouvir Deus
obedecer a Deus e então desfrutar da graça de Deus. Você está entendendo? Mas presta atenção nesse texto que nós acabamos de ler, porque Deus chama o seu servo Moisés para falar com ele a respeito de todo o povo de Israel, para dar as diretrizes para este povo, para que esse povo pudesse vencer inimigos, problemas, levantes, dificuldades. Deus queria trazer para eles uma instrução, um manual de procedimento de vida. Então Deus chama os seus servos, e ao chamar os seus servos, Deus dá também a ordem de como as coisas deveriam acontecer, como eles deveriam se achegar a Deus, como se aproximar do Senhor. Preste atenção no texto, irmãos. Verso 1. O Senhor Deus disse a Moisés, presta atenção, você, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes do povo de Israel, subam o monte e venham até a minha presença. Segunda parte, e quando ainda estiverem um pouco longe, ajoelhem-se para me adorar. Então vamos entender o seguinte, Deus, quando Ele nos dá, irmãos, uma direção, é para nós seguirmos essa direção, essa diretriz, irmão, da parte de Deus, de uma forma correta, dentro da ordem que Ele determinou e não dentro da nossa ordem. Mas nós, irmãos, temos a mania de querer botar a carroça na frente dos bois, não é verdade? Estou mentindo? O ser humano é assim, o ser humano é complicado. Ele quer fazer a coisa de trás para frente, ele quer levantar a casa pelo telhado. Ele é afoito, e ele quer dar o passo que não deveria antes da hora. E por isso, irmãos, muitas vezes Deus rejeita. Por isso, muitas vezes Deus diz, não, não é desse jeito. Por quê? Porque nós não queremos obedecer, nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Agora, olha só, Deus chama os seus servos, e olha, Ele não está chamando qualquer pessoa. Ele está chamando Moisés, o líder do povo, aquele homem que foi lá no Egito, enfrentou Faraó cara a cara e falou com ele e deu para ele as ordens da parte de Deus que ele deveria seguir para que o povo de Israel pudesse sair em paz do Egito. Todavia, Faraó quis ouvir? Faraó deu ouvido? Não. Então, se não foi pelo amor, foi pela... Né? Por isso tem esse ditado, né? Muito comum, não é pelo amor, então é pela dor. Faraó teve que sofrer na sua carne, o coração endureceu, e ele teve que sofrer na carne para poder entender quem era Deus. Então Deus livra esse povo através desse homem chamado Moisés. Agora Deus chama novamente Moisés, irmãos, esse líder, e diz para ele assim, ó, agora vem você, vem, cadê? Deixa eu lembrar o nome aqui que me foge o nome. Arão, seu irmão, Nadab e Abiú, que são os filhos de Arão. E venham, se apresentem a mim, venham para o monte, se apresentem na minha presença. Agora, existe uma regra para isso. A coisa não pode ser feita de qualquer jeito, não. Primeiro, o povo não vai. E por que o povo não deveria ir? Porque o povo estava cheio de problema. A coisa estava terrível no meio do povo. O povo estava rebelde, o povo estava perturbado, o povo estava adorando um monte de ídolo ainda, estava vivendo com a mentalidade do Egito. Está entendendo? Então venham os líderes, que eu vou ensinar os líderes e os líderes vão ensinar o povo. Você está entendendo? Então, chamou mais os 70 líderes do povo, para que eles fossem até o monte. E ao chegarem em uma determinada altura, eles iriam parar e ali iriam adorar a Deus. Amém? Por que deveriam adorar a Deus, irmãos? Porque eles eram homens impuros. E nós somos pessoas impuras, irmãos. E Deus é santo. Você está entendendo, irmão? Deus é santo. Deus já sabia, irmão, se eles chegassem perto dele, impuros, eles seriam exterminados no mesmo instante.
Amém? Aí Deus dá uma ordem. As pessoas que vier com você, Moisés, vão ficar no meio do monte, vão continuar lá adorando. E só você vai subir para ter comigo. Só você vai subir para falar comigo. Você está entendendo? Então vamos seguir aqui a leitura? Olha lá, segunda parte. E quando ainda estiverem um pouco longe, ajoelhem-se para me adorar. E o verso 2. Se você, Moisés, só você, Moisés, chegará perto de mim, os outros não. E o povo não deverá subir o monte. Amém? Então, foi dado uma regra. Tá certo? Ó, tem que proceder desse jeito. Para que as coisas deem certo para você, para que as coisas deem certo para a vida de vocês, é necessário que vocês obedeçam aquilo que eu estou determinando. E, irmãos, eu quero que você entenda que uma vida de obediência a Deus é muito importante para termos êxito, sabe? Naquilo que nós estamos precisando, sabe? Nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Todo mundo tem sonho, todo mundo tem projeto, todo mundo quer alcançar alguma coisa. Só que tem um caminho para isso, irmãos. Amém? Tem um caminho. A palavra do Senhor diz que certa vez, alguns fariseus vieram até Jesus e dizendo para Jesus assim, qual é o maior mandamento? Maior mandamento da palavra. Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Então, o que nós precisamos fazer? Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Então, esse é o maior mandamento. Mas Jesus vem e fala assim, ó, e tem um outro, o segundo, maior, que é semelhante a esse, que é ama o seu próximo como a você mesmo. Aí, nós fazemos o seguinte, eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas o meu próximo, eu quero que ele se exploda. Então, você não está fazendo nada de diferente do mundano. Você está entendendo? Porque existe, irmãos, um proceder, existe uma regra para sermos abençoados. Quando oramos, Pai nosso que está no céu, santo seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, na terra como nos céus. A gente está falando com Deus, irmãos, só que na verdade, no dia a dia, a gente não está fazendo aquilo que a gente ora. Sabe? Então, Jesus ensinou uma forma de orar que tem que ser a forma de proceder. Está entendendo? A forma de orar tem que ser a forma de proceder. E às vezes a gente só quer orar com palavras, mas não com atitudes. Não com postura, com posicionamento. A gente ora, expressa, né, a nossa fé com a boca, mas não com atitudes. E isso, irmãos, não atende aquilo que Deus quer da nossa parte, que é obedecer, que é fazer as coisas segundo o ensinamento, segundo a palavra, segundo a instrução do próprio Deus. Então não adianta nada, irmãos, eu dizer assim, eu amo a Deus sobre tudo, mas se eu não tiver amor pelo meu próximo, se eu viver arengando com todo mundo, se eu tenho problema com a maioria das pessoas que eu vejo, que conheço, que amor é esse? Como é que pode falar que ama a Deus, se você não ama o teu semelhante, que é semelhante a Deus? Porque a palavra de Deus diz que Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Se você fala que você odeia o seu irmão, você está sendo hipócrita quando diz que ama a Deus. Por isso Jesus deixa bem claro que se nós queremos de verdade atender ao coração de Deus, nós devemos amar o nosso próximo, perdoar o nosso próximo. Se nós queremos ser perdoados, devemos liberar perdão também. Você está entendendo, queridos? Então é importante entendermos, irmãos, que para viver com Deus e na presença de Deus, é necessário seguir algumas regras. Ah, eu quero ser uma pessoa abençoada, eu preciso alcançar isso, isso e aquilo. Mas espera aí, antes de você chegar em toda essa condição, tem um caminho também a seguir, irmão. Precisa ser pessoa de oração, precisa ser pessoa de joelho no chão, precisa ser pessoa de coração quebrantado. Você está entendendo? Para que você possa viver e desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Eu não estou falando de uma bênção, irmãos, eu estou falando de uma mudança de vida. O que é uma bênção? Eu sempre disse isso e eu não me canso de dizer isso não muda na minha mente, irmãos. Que Deus abençoa a todos que o procuram. Se uma pessoa chega
precisando da graça de Deus, do amor de Deus, de um favor da parte de Deus. Deus abre porta, Deus abençoa, Deus abre porta de emprego, Deus faz um monte de coisa. Irmãos, a questão é, e o relacionamento com Deus? É só de bens que você precisa? É só de coisas que você precisa? Ou você precisa de mudança para a sua vida e para a sua alma? Então entenda que a regra para sermos abençoados e não receber uma bênção, para receber uma bênção, a pessoa vem e recebe. Irmãos, eu sou pastor há mais de 20 anos, e antes de ser pastor eu já fui obreiro por quase 10, amém? E o que acontece, queridos? Eu nunca vi uma pessoa chegar e fazer uma campanha e não receber uma bênção. Vir buscar, às vezes a pessoa chega desempregada na igreja, a situação está difícil, faz uma campanha, faz um propósito com Deus, aí Deus abre as portas, a pessoa arruma um emprego, daqui a pouco ela sumiu. A regra de fé para ela não serviu para nada, foi só para poder alcançar uma bênção. Por quê? Porque ela queria a bênção, não o abençoador. E viver a bênção, irmãos, é diferente de receber uma bênção. Ser uma bênção é diferente de receber uma bênção. Você está entendendo? Então existe uma regra de vida para continuarmos e sermos uma bênção, irmãos. E Deus deixa determinado que nós precisamos adorá-lo todos os dias e amar a Ele sobre todas as coisas. Sobre qualquer coisa na face dessa terra, não pode ter nada mais importante do que Deus. Esse é o primeiro passo. E o segundo, conforme Jesus disse que é semelhante, é amar o próximo. Porque se eu não amo o meu próximo, então que amor é esse que eu tenho por Deus se eu não amo o semelhante, a pessoa que se assemelha ao Deus que nos criou? Amém, queridos? Então, são duas coisas importantes para nós refletirmos. Agora, fora essas, irmãos, vem toda uma série de outros comportamentos e atitudes que nós precisamos seguir também. Porque, presta atenção, vamos lá, vamos ler aqui o versículo e você vai entender um pouco melhor. Versículo 3. Moisés foi e contou ao povo tudo o que o Senhor tinha dito e todos os mandamentos que ele tinha dado. Então, os israelitas responderam, todos juntos, nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Você está entendendo? Nós faremos tudo o que o Senhor ordenou, ou seja, nós vamos obedecer à voz de Deus. Nós vamos obedecer ao Senhor, porque se de verdade queremos a bênção de Deus, precisamos viver debaixo de obediência. Mas a gente quer muitas vezes, irmão, ser abençoado por Deus e não quer obedecer a Deus. Quando a palavra de Deus nos confronta, choca conosco, a gente diz assim, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer aquilo. Isso não. Não vou mudar nisso, não vou mudar aquilo. Eu não aceito essa palavra, não é para a minha vida. Eu me lembro de uma vez estar pregando e estar falando sobre a questão, né? Jesus disse assim, ó, é complicado, mas Jesus diz assim, que aquela pessoa que não rejeitar pai, mãe, irmão, irmã, por amor a ele, não é digno dele. E eu preguei sobre isso, aí terminou o culto, uma pessoa me procurou e falou assim, pastor, essa palavra não serve para mim. Eu não aceito uma coisa dessa. Eu falei o quê? Não, essa palavra que o senhor pregou. Porque se eu tiver que deixar os meus parentes, os meus irmãos, a pessoa não entendeu, irmãos, o que a palavra está dizendo. A palavra não está dizendo para você abandonar a pessoa. Está dizendo que você não pode amar a ela mais do que você ama a Deus. Entendeu? Que você não pode ter alguém na sua vida que seja mais precioso do que o Deus que te criou e que vai cuidar, guiar a tua vida. A pessoa não entendeu. Não entendeu a mensagem, não entendeu a palavra e até hoje acredito que não entendeu, porque não está nem na igreja. Então, queridos, o que nós precisamos aprender? Meditar na palavra do Senhor, irmãos, e procurar estar aprendendo com ela no nosso dia a dia e colocando em prática, um pouco a cada dia. É claro que ninguém muda de uma hora para outra, mas um pouco a cada dia a gente precisa ir trabalhando isso. Por que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto? Porque o povo estava problemático, irmãos. Precisou passar 40 anos para aquela geração problemática
morrer, passar, nascer, crescer uma outra geração de pessoas mais fiéis a Deus, de pessoas com mais vida com Deus, porque a primeira geração estava toda contaminada pelo Egito. A primeira geração estava corrompida pelas atitudes egípcias, pelo proceder, pela forma de adoração. O povo só reclamava, só dava problema. E Deus ficou irado ainda quando eles não tiveram fé para conquistar a terra prometida, que Deus já disse: a terra é de vocês. Foram espiar a terra, voltaram reclamando, voltaram dizendo que se sentiam como gafanhotos diante dos gigantes que estão lá. Ó, Deus falou: bom, então vocês não confiam em mim. Então, se não confia, vai ficar aí 40 anos no deserto. Essa geração vai passar para ver se vem uma outra geração que tenha coragem, que tenha fé de verdade. Você está entendendo? Então, existe uma regra, e a regra é uma vida de fé na presença de Deus, uma vida de obediência ao Senhor, para alcançarmos, irmãos, aquilo que de verdade nós precisamos. E não simplesmente viver por um dia na presença de Deus, mas vivermos todos os dias na presença de Deus, porque isso, irmãos, essa vida constante na presença do Senhor é que nos trará a bênção de Deus que nós precisamos para toda a nossa vida. Amém? Até porque, irmão, vamos entender uma coisa? Se nós não aprendermos a obedecer a Deus aqui, enquanto estamos na terra, como é que nós vamos chegar no céu? Qual é o teu objetivo final? Você como cristão, você como igreja do Senhor, qual é o teu objetivo final? É essa vida? É só por isso que você vem na igreja? Pelas coisas dessa vida, pelas coisas terrenas? É só por isso que você tem um relacionamento com Deus? Ou você tem um relacionamento com Deus porque você quer ter vida eterna com Deus? Amém? Porque o nosso objetivo final é os céus, não é a terra. Agora, é necessário que eu comece aqui, na terra, a obedecer a Deus e proceder conforme a vontade de Deus, a instrução do Senhor para alcançar a terra prometida. Volto a repetir, o povo judeu ficou no meio do deserto, a primeira geração, por quê? Porque eles não queriam aceitar a vontade de Deus, eles não queriam proceder conforme os ensinamentos, conforme Deus mandava. Deus dava uma ordem, eles queriam fazer de outro jeito, Deus dizia A, eles queriam fazer B. Está entendendo? Deus falava: ó, vocês vão conquistar. Não, não vão conquistar, porque a gente, diante dos gigantes, nós somos que nem gafanhoto, pequenininho. Então eles não estavam confiando em Deus. Agora, como herda uma terra prometida, com esse tipo de coragem, com esse tipo de ânimo? Então Deus teve que deixar aquela geração passar. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e não deixe a nossa geração passar, mas que nós estejamos sim preparados, firmes na fé, irmãos, e cumprindo a vontade de Deus para alcançarmos a eternidade, porque a vida não acaba aqui, irmãos. Você está entendendo? Porque a nossa história vai continuar na eternidade com Deus. A terra prometida dos cristãos ainda está preparada, irmãos. E nós precisamos aqui estar pronto para alcançá-la. Agora, se não conseguimos vencer provas, situações, problemas nessa vida, irmãos, por amor a Deus, como vamos alcançar a terra prometida? Como chegaremos até lá, irmãos? Então entenda que é necessário uma vida de obediência. É necessário uma vida, irmãos, vamos dizer assim, de afastamento do mundo para nos aproximarmos mais de Deus. Às vezes nós queremos viver como cristãos e não queremos, irmãos, passar por aquilo que o próprio Jesus disse. Porque vocês são meus, o mundo vos rejeita. Tem gente que não quer ser rejeitado. Eu quero ser de Jesus, mas eu preciso ter uma aliança aí com o mundo aí para o povo me aceitar. Jesus foi muito bem claro: o mundo vos odeia porque vocês são meus. Se vocês não fossem meus, o mundo amaria vocês. Ou seja, o que está em vocês incomoda o mundo, então que permaneça sendo assim. Não fique querendo agradar o mundo, agradar as pessoas do mundo, viver em relacionamentos do mundo, porque você vai perder a tua bênção. Viva um relacionamento profundo com Deus, porque Deus te conhece, sabe tudo que você precisa, e o que você precisa, Ele vai prover para você. Mas aprenda a obedecer a Deus, andar nos caminhos do Senhor e viver segundo a sua palavra. A obediência, irmãos, é o que Deus mais quer da nossa parte. Não é sacrifícios,
é obediência. Presta atenção que Jesus, o Filho de Deus, ele veio ao mundo, irmãos, cumprir a vontade de Deus, não a sua própria vontade. Ele veio obedecer ao Pai. E Jesus em tudo obedeceu a Deus. Você está entendendo? Houve momentos que Jesus poderia ter tomado decisões por si mesmo. Tomar a autoridade para si, tomar, vamos dizer assim, o reconhecimento para si. Mas sabe o que ele faz? Tudo que eu faço em nome do meu Pai que me enviou. Você está entendendo, irmãos? Ou seja, eu vim aqui para obedecer o meu Pai. Não vim para fazer a minha vontade. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Se queremos de verdade alcançar graça em Deus, precisamos proceder como Jesus. Fazer a vontade de Deus, como Jesus fez a vontade de Deus. Obedecendo em tudo. Mas às vezes, irmãos, nós queremos viver com Deus, mas flertando com o mundo. Entenda, irmão, que essa relação não dá certo. Você está entendendo? Esse tipo de relação não dá certo. Ou você é de Deus ou você é do mundo. Ou você assume de verdade um compromisso e um relacionamento íntegro com Deus, amar a Ele sobre todas as coisas. Ou então, irmãos, você vai ficar vivendo se enganando. Enganando a você mesmo. Porque o que Deus quer de verdade de nós, irmãos, é que a gente obedeça a Ele em tudo. Que a gente adore a Ele em tudo. E que a gente siga as instruções dEle e não faça as coisas segundo o nosso pensamento, o nosso achismo, a nossa vontade. Se fizermos tudo de acordo com a vontade de Deus, seremos bem-sucedidos. Seremos abençoados. Mas se fizermos do nosso jeito, sofreremos as consequências da nossa própria escolha, irmãos. Você está entendendo? E depois não adianta dizer, Deus não viu, Deus não fez, Deus não sei o quê. É claro. Como pode Deus fazer alguma coisa por alguém que nem consulta Ele? Que prefere fazer as coisas do seu jeito do que da vontade de Deus. Então não tem como, irmãos. Não dá nem para dizer assim, Deus nem me ajudou. Porque se nós não pedimos a Ele a direção e não deixarmos Ele nos dirigir, não tem como. Amém? Amém? Então, queridos, vamos aprender com essa palavra que a obediência é a melhor coisa. Vamos lá para o verso 3, que é para a gente ir para a oração. Que ele diz assim, Moisés foi e contou ao povo tudo o que o Senhor tinha dito e todos os mandamentos que ele tinha dado. Então, os israelitas responderam, todos juntos, nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Você está entendendo, irmão? Ou seja, estamos de acordo? Será feito conforme a vontade de Deus. Agora, entenda uma coisa, queridos, cada um de vocês tem uma Bíblia dessa. Sim ou não? Essa Bíblia é o nosso manual de vida. Isso aqui nos instrui como viver e proceder segundo a vontade de Deus. Tem gente dizendo que está ultrapassada, que não quer dizer o que quer dizer. Isso aí é um bando de gente que não tem nem temor de Deus. Mas essa palavra, irmão, é santa. Ela não muda, continua sendo a mesma. Você está entendendo, queridos? E essa palavra me ensina que se eu quero de verdade viver com Deus e ter um relacionamento com Deus, eu preciso obedecer a Deus. Então, meu amado, coloque isso em prática na sua vida. Coloque isso em prática na sua casa, coloque isso em prática na sua família. Faça com que a sua família viva conforme os ensinamentos dessa palavra. E você pode ter certeza, você vai achar êxito em tudo. Você vai ter vitória. Vai ter prova, vai ter luta, vai ter problema. Sim, irmãos, isso aí não muda. Nós estamos vivendo no mundo ainda. Mas uma coisa é certa, quem obedece a Deus obtém vitória no Senhor. Não vive frustrado, não vive desanimado, porque ele tem o Senhor, irmãos, como o seu castelo forte, como o seu baluarte, como a sua rocha eterna. Ele não é abalado ou abatido por qualquer coisa dessa vida, porque ele decidiu obedecer. Viver em obediência, irmãos, é que nos faz de verdade ser verdadeiros vencedores em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então nós vamos fazer uma oração agora. E nós vamos falar com Deus, pedindo ao Senhor, Senhor, me dá essa graça e a capacidade, Senhor Deus, de ser uma pessoa obediente. De ser obediente à Tua palavra, à Tua vontade, obedecer os Teus ensinamentos.
colocar na minha vida essas coisas em ordem e procurar cumpri-las. Tudo que eu aprender com a tua palavra, colocar na minha vida e viver ela. Fecha seus olhos em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Deus maravilhoso, que o Senhor venha tomar nas tuas mãos, ó Deus,